Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Cada dia que Deus nos dá é uma nova oportunidade de fazermos melhor. Aleluia, bom dia, com alegria na presença do Altíssimo. Cada dia que o Senhor nos dá, Ele é uma oportunidade para nós, louvado seja Deus, fazer melhor, ser melhor, melhor que ontem, menos que amanhã, louvado seja Deus, que amanhã será melhor ainda, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Um amigo que diz, nada como um dia, aleluia, após o outro, e uma noite no meio. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, minha doutora. Saudade da doutora. A doutora, louvado seja Deus. Ai, Jesus faz milagre, a doutora. Bom dia, Gigi. Oh, que linda. Tudo bem? Nossa, já de pé, graças a Deus. A doutora é maravilhosa. A doutora pega assim. A doutora ela tem uma habilidade assim que ela pega um urso assim, com aquela linha assim, vai deixando limpinho. Ô, doutora, acho que eu vou voltar lá. E meu Deus do céu, aquilo ali não é, aquilo ali é o paraíso, é o céu na terra. Eu fui no casamento, aí fui lá na doutora. Louvado seja Deus. Olha, vai lá, vou marcar aqui, ó. Arroba. Agora. Aí. Olha o arroba da doutora aí, ó. Para você fazer uma limpeza de pele profunda, né? Mas é profunda mesmo, vai até lá no poro. Sei lá, bom dia, pastora Roseli, louvado seja Deus. Tudo bem? Tá tudo bem? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Temperatura, aleluia, ambiente 22 graus no Rio de Janeiro, louvado seja Deus. Daqui a pouco vai esquentar, vai melhorando, né? Saí de lá e falei, nossa, a doutora, se ela pegar um urso, um gato, ela depende assim, só na linha, tá. Nossa, Deus abençoe a doutora Lucinéia. Louvado seja Deus, que Deus lhe deu essa graça, essa habilidade, né, doutora? Essa capacidade, Deus a capacitou, habilitou. O sol é lindo aqui. Que bom, pastora. O sol tá brilhando aí, que lindo, isso aí. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deixa eu avisar vocês, amanhã é sexta-feira, e na segunda-feira vou avisar hoje e amanhã para você se preparar. Na segunda-feira nós começamos o propósito, né, sobre o Espírito Santo. Essa semana está sendo assim uma semana de preparação. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. A busca por Espírito Santo. E você vai colocar assim, Espírito Santo julga a minha causa. Louvado seja Deus.
Louvado seja, enaltecido no Senhor. Estamos, aleluia, iniciando já. Aleluia, louvado seja Deus na segunda. Louvado seja Deus. E nós vamos pedir a Deus que nos revista da tua graça. Aleluia. Setembro, né? É o mês de que Deus, né? Louvado seja Deus, começa segundo o calendário, né? A julgar a nossa causa. Nós temos que falar assim, Deus, julga minha causa, julga minha causa. E nós vamos, e esse propósito, ele vai durar um mês inteiro, tá bom? Então, o mês de setembro vai ser dedicado ao Espírito Santo. E o que eu tenho que fazer, irmão André? Louvado seja Deus. É simples, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Você vai pegar, ó, depois eu vou passar até escrever. Você vai pegar 2 folhas, 2. É difícil. Ó, 1, 2. Nessa, você vai escrever, tá? Você vai escrever tudo que você deseja, assim que Deus faz, né? Digamos que essa aqui, que o Senhor realize, né? E nessa, assim, tudo que está te incomodando, nessa, é uma folha positiva e outra folha negativa. Uma folha branca, né? É uma folha escura, vamos dizer assim, tá bom? E você vai escrever, aqui é o que você quer para a sua vida, aqui é o que você não quer para a sua vida. Eu também vou fazer, né? E aí eu vou... E você, o mês inteiro, você vai escrever, né? Você tem até segunda-feira, segunda-feira começa. Aí você já vem com tudo pronto. Aí você escreve tudo. E nós vamos orar. Aí você faz assim, ó. Pega a sua folha. Pega a outra folha. Dobra. Aí eu tenho essa... Um exemplo, né? Tem essa caixinha. Aí põe dentro as 2. E você deixa lá. Aí você guarda, põe em algum lugar, assim que você encontra. Na gaveta, onde você quiser. Eu vou deixar aqui na minha mesa. E você vai orar. E você vai orar, nós vamos orar o mês inteiro, nós vamos orando, buscando, né, o Espírito Santo, o revestimento e, paralelamente, Senhor, julga minha causa. Então, é 2 propósitos em um, tá entendendo? O primeiro propósito é você se revestir do Espírito Santo. E o segundo propósito, né, é Deus julgar a sua causa.
Então, a folha que você está... Adriano entrou agora. Eu estou explicando, Adriano, que na segunda-feira começa o novo propósito, né? Então, nós vamos passar um mês, né? Um mês orando esse propósito, né? A princípio. Vai ser o mês de setembro todo. Então, vai ser julga minha causa, né? Espírito Santo, julga minha causa. Aqui você vai escrever tudo que você quer na sua vida. E aqui você vai escrever tudo que você não quer mais na sua vida. Que é para eliminar, entendeu? Eliminar, tirar, arrancar, até a raiz. Aí você vai juntar os dois, vai colocar assim, que nem tá aqui. E nós vamos orar. Aí quando chegar lá no final do propósito, você vai abrir, sabe? E você vai ver o quanto Deus já trabalhou em cima do teu propósito, entendeu? Aí eu explico de novo. Quantos tá entendendo, diz amém. É 2 folhas. Entendeu? Estamos entrando, louvado seja Deus, já no mês de Elu, mês de julgamento, entendeu? A balança de Deus está dizendo, descendo, então Deus vai vir julgar a tua causa. Tá? Tá bom. Vou explicar novamente, tá? Mas à noite eu vou falar de novo. Você vai fazer um propósito assim, você vai pegar 2 folhas. Um exemplo, 2 folhas. Esse aqui eu pus aqui. E numa, você vai escrever tudo que você deseja para a tua vida. Tudo de bom, né? Eu não desejo, você vai desejar o mal para você. É o bom. Ali você vai colocar a tua causa, né? Você pode colocar causa de justiça, causa familiar, causa sentimental, entendeu? Você vai colocar nessa folha, tá? E vai, guardar aqui. Um exemplo. Nesta, você vai colocar tudo que é para arrancar da sua vida. Que você não quer mais na sua vida. Você vai, né? E aí, essa aqui, você vai em cima, lá em cima na folha, Espírito Santo, né? Aí você busca do Espírito Santo. E nessa aqui que você não quer, aí você põe assim, julga minha causa. Aqui você põe Espírito Santo. E nessa que você não quer mais, julga minha causa. E aí você vai colocar numa caixinha, né? As 2 folhas, assim, dobradas, e vai deixar lá. E todo dia nós vamos orar, entendeu? E esse propósito vai o mês inteiro de setembro, entendeu? Nós vamos orando, né? Porque é o mês de Elu, é mês de julgamento de Deus, entendeu? Onde a balança de Deus está descendo, entendeu? E nós vamos orar com força. No final do propósito, aí você vai abrir aquela caixa. Durante o mês você não vai abrir, só vai colocar aqui. Então você tem até segunda-feira para fazer essas 2 folhas. À noite eu vou explicar de novo e amanhã de novo. Você tem até segunda-feira. Aí você vai pôr tudo numa e na outra. E na segunda-feira de manhã nós vamos começar. Entendeu? Aí você já prepara uma caixinha, né? Ou 2, para pôr uma folha na outra. E você guarda assim.
Aí essas duas caixinhas você vai pôr, entendeu? Numa gaveta, ou no criado mudo. A minha eu vou deixar aqui em cima da minha mesa, entendeu? Mas não vai abrir. Não é uma coisa que você vai abrir e faz toda hora. Não, você vai colocar lá e deixar. E nós só vamos orar. Tá entendendo? Pode ser, mas você, de preferência, né? Eu vou pôr nessa. Quem é grande, cabe as duas, entendeu? E deixa lá. Mas você não pode ficar toda hora ir lá abrindo. Você vai fechar aquela caixa. Entendeu? Você vai fechar e nós vamos orar. Orar, e aí nós vamos jejuar durante o mês, né? Nos consagrar. E a nossa oração vai ser: Senhor, reveste-me do Espírito Santo. Espírito Santo, me renova, Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, entendeu? E nesse julga minha causa, você pode colocar causa familiar, causa que está tramitando na justiça, causa, você que tem uma causa, um imóvel, um apartamento, uma casa que quer vender, você tem um carro, quer vender ou quer comprar, você vai colocar ali. Eu não sei o que você vai, né? Você vai colocar naquela folha, né? 2 folhas, né? Eu tenho essa caixa. Eu tô falando caixa, né? Mas pode ser outra coisa também. Ó. Eu tenho 2 caixinhas. Tá vendo? Ó. E outra. 2 caixinhas. Eu vou pôr uma nessa e uma nessa. Entendeu? Só que uma você vai pedir. Você vai escrever aquilo que você deseja para a tua vida. E na outra você vai escrever aquilo que você não quer na sua vida de jeito nenhum. De maneira alguma, que é para arrancar da sua vida. Entendeu? Injustiça. Né? Um exemplo, né? Injustiça, desprezo, né? Perseguição, aquilo que você não quer para a tua vida, né? Dívida, né? Louvado seja Deus, fantasma as pessoas falam fantasma, né? Fantasma do passado, né? Que tem pessoas, né? Tormento, você vai tirar. Então é 2 folhas. Então, eu vou falar à noite, amanhã vou falar de novo e à noite falar de novo, se Deus permitir. E aí, na segunda-feira, pela manhã, nós começamos o propósito, tá? Nós estamos assim, nos preparando essa semana, né? Estamos orando, nos preparando, né? Louvado seja Deus. Aí, no sábado, eu vou me consagrar, no domingo e na segunda, nós começaremos o propósito. Quantos entendeu? Aleluia. Diz amém. Vai dizer amém. Eu vou estar sempre falando aqui para as pessoas entenderem, tá? Ah, irmão, não tem uma caixinha. Não, providencia. Você não quer a benção? Você não quer a vitória? Né? Ah, calhou, deu tempo. Se eu não tivesse, eu ia lá na kit, né? Ou mesmo eu fazia umas caixinhas, providencia. Entendeu? Você não quer a benção? Você não quer um milagre na sua vida? Você não quer vitória? Eu estou falando o que Deus me deu. Estava orando para Deus. Mas você vê que eu poderia, né, quando nós acabamos aquele propósito lá do pentáculo, meu Deus,
gosto nem de lembrar, né? Aí eu falei para você, né? Nós vamos começar o propósito do Espírito Santo. Mas você não viu que eu lancei no outro dia? Não. Eu estou orando, buscando de Deus, né? O que não é o que eu quero, é o que Deus quer. Aí Deus me deu na madrugada, né? Essa revelação, meu espírito trouxe, entendeu? Eu falando com Deus, que quando termina a live aqui, eu não vou dormir, eu vou orar, entendeu? Falar com Deus, e Deus me deu. Então, a parte de Deus ele vai fazer. A balança está descendo. A balança de Deus. Agora você tem que fazer a sua, entendeu? Aleluia. Providencia duas caixinhas, entendeu? Uma você coloca tudo que você deseja. E na outra você coloca, tá? Tudo que você, né, não quer. Aonde vai vir o julgamento de Deus. O julgamento de Deus, fogo de Deus sobre os demônios. Porque às vezes você fala assim, ai Senhor, manda fogo. Não sabe nem o que é o fogo de Deus. Fogo de Deus, né, não é o que você pensa. A Bíblia diz, lá no primeiro livro de Reis, né, que Elias clamou o fogo de Deus, né? E o fogo de Deus desceu, entendeu? E consumiu o holocausto, né? Tá entendendo? E lambeu até a água do rego, assim, ó, da vala que ele fez, e derramou bastante água. Aí o fogo veio, ó, e lambeu, então, e queimou o holocausto. Ele estava lá em cima no cume do monte, foi lá o capitão, falou, homem de Deus, desce. Ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma, você e o seu soldado, entendeu? Então, é necessário a gente, louvado seja Deus, antes de nós clamar, nós temos que saber o que nós estamos clamando. Antes de você pedir, você tem que saber o que você está pedindo. Entendeu? Você tem que saber o que você está pedindo. Entendeu? Lá no Carmelo, Elias pediu fogo do céu. E o fogo do céu desceu. Entendeu? É onde tem o desafio. Então você tem que saber o que você está pedindo. Vanessa, você que está chegando, vou falar novamente. Segunda-feira, começa um novo propósito. Tá? E esse novo propósito vai ser 2 etapas. Entendeu? Eita. Fazer direitinho para você. Em 2 etapas. Vanessa, Francisco, segunda-feira. Aí você vai pegar 2 folhas. Nessa aqui, em cima você vai falar assim, escrever Espírito Santo. E você vai colocar aqui tudo que você deseja para a sua vida. Espírito Santo, me revista. Espírito Santo, me fortaleça. Tá entendendo? O teu sonho você põe nessa aqui, sonho.
Nessa aqui você vai pôr assim, julga minha causa. Aí você vai pôr as causas. Julga minhas causas. Entendeu? Espírito Santo, sonho. Aqui causa. Sonhos, causa. E você vai, eu só estou dando um exemplo. Preparar 2 caixinhas. Numa você põe essa. E na outra, você coloca esse. Preenchido. Você tem até segunda-feira para fazer isso. Ó, 2 caixas. Tá? E aí, o que você faz com as caixas? Você guarda. Você põe, né, na cabeceira lá da tua cama. Você põe, né? A minha eu vou deixar aqui na minha mesa, tá? Ó, a minha mesa. Só que não pode abrir a caixa. Entendeu? Não pode abrir. E nós vamos orar o mês inteiro. Nós vamos estar orando, buscando, jejuando, sabe? Fazer propósito o mês todo. Entendeu? Por quê? Esse propósito juntamente com o mês de Elul, que é o mês do julgamento de Deus, entendeu? Não pode abrir a caixa. Lembra, não pode. Não pode abrir a caixa. As caixas. Não vai poder abrir. Você fez, fechou, põe lá e nós vamos orar, entendeu? Você só vai apresentando aqui. No final, só no final, que você vai abrir a caixa. Ai, mas não vou aguentar, então não faça. Vai ficar na desobediência, não faça não, entendeu? Não precisa fechar com fita. Você vai deixar a caixa lá fechada, porque isso será a sua obediência a Deus, né? A sua submissão a Deus. O inimigo vai ficar, ai, vai lá abrir. Você não vai dar ouvido à serpente como Eva, entendeu? Você não vai dar ouvido, você vai, louvado seja Deus, né? Você não pode abrir a caixa, só no final. No dia que for para abrir, né? Aí eu falo para você, agora, né? Nós vamos abrir a caixa. Você vai abrir, né? Louvado seja Deus, quando Deus ordenar. Aí, então, você está liberado, você pode abrir a tua caixa. E nisso que você vai abrir a sua caixa, você vai ver, né? O que Deus fez nesse período, que Deus, a transformação, o milagre que você vai viver, tá bom? À noite eu vou explicar novamente, tá bom? Louvado seja Deus. Então vai começar o propósito na segunda-feira. Ah, mas não tenho caixa. Providencia, tá? Tem hoje e amanhã para providenciar. Entendeu? Faça uma, pega lá, tá? Não é uma caixa grande, é uma caixinha assim, tá? Louvado seja Deus. Um recipiente, entendeu? Tá entendendo? Que aí sim, aí nós vamos orar um mês inteiro. Nós vamos orar e vamos pedir, Senhor, me revista da tua graça, revista-me do Espírito Santo, né? Vai buscar o Espírito Santo e vamos declarar o Espírito Santo. E também vamos pedir o Espírito Santo tirar da nossa vida, arrancar, julga a minha causa. Ai, irmã, que causa? Louvado seja Deus. Irmão, você que sabe a causa que você quer. Ah, que Deus julga, né? Mesmo que você não tenha causa na justiça, mas você tem causa diante do tribunal de Deus. Entendeu? Não está esquecida tua causa no tribunal de Deus. Aí você vai e fala, Senhor,
julga minha causa. Esse julga minha causa, Deus abriu uma porta de emprego. Esse julga minha causa, louvado seja Deus. É Deus tirar você de uma situação de aflição. Esse julga minha causa, você vai pôr aí causa familiar. Eu sei qual causa eu vou fazer. Ontem eu falei assim, né? Que eu tinha um grupo lá na família que eu saí por causa, né? Que eu fui excluído. Né? Meu irmão me excluiu. Menina, por causa de... nem vou falar porque senão vai até cair minha live. Então, mas aí eu vou orar e você julga minha causa, julga minha causa. Louvado seja Deus. Mas coloca causas grandes, causas impossíveis, sabe? Aí você vai orar durante o mês, nós vamos jejuar durante o mês. Essa causa é causa espiritual, causa na saúde. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Às vezes você tem, louvado seja Deus, uma cirurgia marcada. Um exemplo, né? Ou alguém da sua família. E nunca, né? O sistema nunca trabalha ao favor, né? Ao seu favor. Né? Nunca trabalha ao seu favor, é sempre contra. Aí você vai, julga minha causa. Você que tem uma empresa, né? Aleluia. Você que tem uma empresa, você vai lá. Senhor, julga minha causa. Entendeu? Eu tenho uma empresa. Sabe? Você sabia que eu sou empresário, né? Eu sou microempresário, né? Então eu vou lá, ponho a minha empresa, entendeu? Louvado seja Deus. Põe o meu ministério, você que tem uma causa ministerial, seu ministério não flui, aquele negócio, aquele embaraço, julga minha causa. E do outro lado, você vai pôr o teu sonho. Então, não tem como errar, gente. Numa folha você vai pôr sonhos, né? De Deus para você, né? O que você deseja. E na outra, você vai colocar aquilo que é para tirar da sua vida. Tá entendendo? E aí você vai pôr, né? Em 2 caixinhas. Mano, tem caixinha. Pode ser um negócio de vidro. Pode, entendeu? Desde que seja fechado. E tem que ser escuro, para você não pode abrir, entendeu? Você tem que pôr lá e deixar, sabe? Por isso que é bom uma caixinha que você não vai ter que estar abrindo. Aí você só vai abrir no dia final do propósito. Isso é imprescindível. É a tua obediência. Então você tem de hoje até segunda-feira. Segunda-feira começa o propósito, entendeu? Louvado seja Deus. Aí nós vamos começar, sabe, o propósito sobre o que eu estou falando. Entendeu? Não, Ingrid, aí você já está lá na frente, né? Então, essa caixa vamos jogar fora depois? Não, eu vou falar que nem os discípulos estavam perguntando as coisas para Jesus. Jesus falou assim, olha, vamos viver um dia por vez, tá? Depois, quando Deus vai dizer o que nós vamos fazer com a caixa, tá bom? No momento você vai fazer o que está escrito, que eu estou falando. Você vai pegar 2 caixas, colocar uma folha dentro de uma folha dentro da outra e guardar, né? Pronto, você esquece que tem caixa e você só vai orar o propósito. No final, Deus vai nos direcionar, tá bom? Louvado seja Deus. Então vai hoje, amanhã, sabe, segunda-feira de manhã, começa o propósito. Eu mostrei essas 2 caixas aqui como exemplo, né? Também não vai ser nem essas que eu vou utilizar, porque essa que eu, entendeu? Vai ser caixinha pequena, aí você dobra, vai dobrando, coloca ali dentro, tá bom?
Louvado seja Deus. Então tá bem explicadinho, né? Só falta desenhar. Então, e outra coisa. Muitas vezes nós falamos assim, ai Senhor, manda fogo, né? Mas o fogo de Deus, né? É para consumir. O fogo de Deus é julgamento, entendeu? É julgamento, entendeu? É quando vem, ó, juízo, entendeu? É juízo. Então você, o certo, quando você quer revestimento de Deus, não é dizer, ai Senhor, manda fogo, não. É dizer, Senhor, envia, né, o teu Espírito, me renova, aleluia, no Espírito Santo, entendeu? Nós temos que, ontem eu conversando com Deus e com um aluno, né? Aí nós estava falando assim, né? Deus, o Espírito Santo estava ministrando. Quando você conhece uma pessoa, ou não, você não, vamos dizer assim. Quando um jovem, né? Um jovem, né? Aí ele conhece uma jovem, né? Que ele fala, essa aqui é para casar, né? Para casar. Então, o que ele faz? Ele procura saber o gosto daquela moça. E vice-versa. Né? O que ele gosta, o que ela gosta, né? Os princípios. Então, nós também, em relação ao nosso Deus, nós temos que conhecer a Deus, né? Está escrito na palavra de Deus, prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que estar, livro de Oséias, abre a tua Bíblia. Mesmo que você não abra, você anota aí ou na mente. Oh meu Deus, essa semana eu vou providenciar, comprar uma Bíblia, a letra dessa Bíblia. Aqui parece grande. Eu nem com óculos estou. Livro de Oséias. Livro de Oséias, capítulo 6. Vamos ler? Oséias 6, verso 3. Então começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Entendeu? Então, aqui na palavra de Deus, o profeta Oséias, ele nos convida a ter um relacionamento com Deus. Ele enfatiza a importância de um relacionamento contínuo com Deus. Não basta conhecer, dizer, eu ouvi, que nem Jó 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu conheço Deus, porque eu ouço falar que Deus está na vida da pastora Sueli, que Deus faz na vida dela, o que Deus faz fez na vida do Billy Graham. Não, você tem que conhecer Deus, ter relacionamento com Deus, entendeu? Eu conheço Deus porque eu vejo que Deus faz lá
na vida do pastor, não, ele tem que fazer na sua vida. Ó, na sua vida, na sua pele, entendeu? Então, não basta conhecer a Deus de superfície, superficialmente, mas tem que buscar ativamente um conhecimento mais profundo, que se manifesta em uma vida transformada e alinhada ao propósito de Deus. E um dos propósitos de Deus para mim e para a tua vida é que você não esteja ansiosa e nem ansioso pelo amanhã. É que você confie, que você obedeça. É difícil obedecer, mas é melhor do que sacrificar. Entendeu? Então, você tem necessidade. Você não conhece uma pessoa hoje, casa amanhã, né? Agora na modernidade, né? Do mundo, né? O mundo, né? Não conhece, a pessoa vai conhecer, não leva para a mesa, já leva lá para o quarto, entendeu? No mundo. Mas na presença de Deus, você leva à mesa. À mesa. Como a Sulamita falou para o teu marido. Olha, eu bem vejo que aquele homem que passa, ele é um profeta. Eu vejo que ele é um homem, um santo, um homem de Deus. Ela sabia que ele era profeta, porque o cinto dele, né, diferenciava, né? Profeta usava cinto de couro, sacerdote usava cinto de linho, entendeu? Levita usava cinto, aleluia, de várias cores. Então o cinto identificava, entendeu? Mas quando ali passava muitos profetas, ele não era o único. Deus falou para ele, ainda tem 7.000 que está, né, que não se dobraram a Baal. Então por ali passava milhares, dezenas de profetas. Mas o que chamou a atenção da Sulamita é que ela viu Deus na vida de Eliseu. Ela disse, eu vejo que ele é kadosh, que ele é santo, entendeu? Que ele é separado, né? Essa é a percepção que eu tenho. Mas marido, vamos pôr à prova essa percepção, né? Porque se a minha percepção estiver errada, né? E assim, como? Vamos convidar ele para a mesa, entendeu? Para comunhão, para comer pão conosco, né? Vamos convidar ele para a mesa. Aí convidaram. Aí ele passou a frequentar a casa daquela família. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a seguir. Entendeu? 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a seguir. Fala sobre a história da Sunamita, a mulher de Sunem. Então aí ela começou a conversar com teu marido e convidou ele, ô profeta, entra na nossa casa, venha fazer uma refeição conosco. Ele aceitou e levou quem? Geazi. Aí os dois entraram na mesa e ali, com a conversa, né? Ele começou, com certeza, os saudou, começou a falar de Deus, da palavra, né? E Geazi ali. E a Sulamita está observando, entendeu? Ela está observando Eliseu e Geazi, entendeu? Ela vê que a diferença é que um é do céu, o outro é da terra,
Entendeu? Essa é a diferença entre Geazi e Eliseu. Ah, ele é do céu? Ele é um anjo? Não. Ele é do céu porque busca as coisas do alto. Tem pessoas que Deus te apresenta. São pessoas do céu que carregam o céu dentro dela. Ela carrega uma porção do Espírito Santo, graça, amor, sabedoria, conhecimento. São pessoas, né, do céu, direcionada por Deus, porque ela está pisando na terra, mas o teu ser, o teu intelecto, o teu entendimento está conectado com o céu. Entendeu? Por isso que eu falo que tem pessoa... Agora tem Geazi que é da terra, né? Isso a Bíblia toda. Abel era do céu, Caim era da terra, e nascido da mesma mãe, entendeu? Rebeca era do céu, ela estava junto à fonte, tirando água, enchendo o canto. Está escrito, e desceu a fonte, e encheu o canto e subiu. Está escrito lá, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. No livro de Gênesis, ali, louvado, quando Abraão manda Eliezer, o Damasceno, buscar uma esposa para Isaac. Aí ele vai lá na Mesopotâmia buscar essa esposa. E ele vai lá no poço de Jacó, né? E vê aquela moça tirando água da fonte, descendo o canto, né? Levantando o canto, colocando no ombro. E ela se propôs a dar água a ele e aos camelos. Ah, irmã, como que eu vou saber que uma pessoa é do céu? Ela está conectada com Deus, entendeu? Pessoa do céu, louvado seja Deus. Ela é espiritual. Ela é espiritual. Ela carrega a santidade. Não fica, aleluia, embaraçado como Absalão, entendeu? Que ficou lá pendurado pelo cabelo, entendeu? Na boca dela não tem palavra torpe, ela é honesta, generosa, né? Ela cumpre os preceitos da palavra, entendeu? Louvado seja Deus. Bom dia, Daniele Paoli. Conta a benção, conta a vitória. Choro dura uma noite, mas a alegria vem, né? Então, Daniela, eu estou aqui dizendo como que vai ser o propósito, né? Louvado seja enaltecido no Senhor. Começa segunda-feira. Revestimento do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Juntamente com o mês de Elu, julga a minha causa. Aleluia. Você vai pegar 2 folhas, vou falar de novo. 2 folhas. Essa é. Numa folha você vai escrever o seu sonho. E põe lá em cima, Espírito Santo. Na outra você vai escrever, julga a minha causa. Minhas causas, né? Tem pessoa que tem mais de uma causa. Tá no plural. Aí você vai pôr nessa. Vai preparar 2 caixinhas, né? E vai colocar uma aqui e outra aqui. E nós vamos orar. E vai ser o mês de Elu, o mês todo. O mês do julgamento. Tá entendendo? Só que não pode abrir a caixa.
só pode abrir no final do propósito. Então você tem que fazer, né, até segunda-feira, né? E depois apresentou a Deus. Aí colocou na caixa, fecha, coloca assim, ó, no lugar, né? E deixa lá. E nós vamos orando, jejuando, vou subir um monte, vou fazer propósito, tá entendendo? E só no final, quando terminar o propósito, é que vai abrir as caixas, entendeu? Ah, e o que eu vou fazer com a caixa? Eu não sei. Deus vai falar o que você vai fazer, entendeu? Aí, até lá, Deus vai falar. Até agora ele falou isso. Eu não posso atravessar na frente de Deus, entendeu? Então, e aí eu estou dizendo, né? De um lado, você faz tudo que é positivo. Do outro lado, aquilo aí você nessa julga a minha causa. Você pode pôr empresa, família, causa sentimental, causa espiritual, entendeu? Né? Uma venda, uma compra, o que você quiser. Que Deus, aleluia, traga juízo, que a balança de Deus está descendo. Ai, eu fiquei toda arrepiada. Ai, a balança de Deus está descendo. Ela está descendo lentamente, sabe? E ela vem para julgar, trazer julgamento sobre a causa. Louvado seja Deus. Aleluia. Oi, Daniele, louvado seja Deus. Coloca aí. Aleluia. A luta que foi, né? O inimigo querendo desviar a carga aí do seu marido. E nós orando. Que Deus, assim, louvado seja enaltecido no Senhor. Aleluia. Aí a carga apareceu, né? Porque o inimigo, a capa caiu, né? Louvado seja enaltecido no Senhor. Então é isso. Aí a irmã não tem uma caixa. Não tem. Providencia. Providencia porque você que está precisando do milagre. Tá? Você que está necessitando do milagre. Então você providencia 2 caixinhas. Entendeu? Em obediência. Né? Aí você pode, né, identificar. Ah, irmã, vou lacrar a caixa. Vou colocar assim, ó, durex. Eu posso? Pode. Querer não pode. Só não pode abrir antes da ordem de Deus. Entendeu? Como você vai fechar a tua caixa? Não sei. Se você quiser até pôr cadeado, você pode pôr. Mas, louvado seja Deus. Porque Deus quer ver a obediência. Entendeu? Aleluia. Então, tá dado o recado, né? Louvado seja Deus. Vamos voltar à palavra de Deus. Aí a sunamita convidou Eliseu. E Eliseu levou quem? Geazi. Eliseu era do céu, Geazi era da terra. Ontem o motorista tinha sequestrado a carga da empresa que meu esposo trabalha. Sumiu desde terça-feira, meu esposo estava desesperado. E nós oramos. Carga grande, carga valiosa, carga não é de centavo não, gente, de milhões. Para você ver o que a oração faz. Daniela me ligando, eu ligando, e aí Deus foi, sabe? Aleluia. Às vezes a pessoa não valoriza, aleluia, as coisas espirituais, mas o mundo espiritual está aí, né? Ele existe, o mal, ele tá o tempo todo tentando te espreitar. Então, nós temos que estar
Louvado seja Deus. Revanduriaçai. Aí o São José me ligou, pediu oração. Amém. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E aí fomos orando, entendeu? Como a Anabrécia. E aí Deus foi trabalhando. Deus é tremendo. Causa de milhão. Já 3 carretas já tinha dado problema. Aí gente orando. E sabe qual a revelação que Deus me deu? Louvado seja Deus. Eu via, Deus me abriu uma visão. E eu via assim como sabe, um quadro, naquele tempo que tinha professora lá do tempo do Mobral, tipo, aí escrevia no quadro. E aí eu vi um anjo, mostrava aquele quadro e aquela estrada em linha reta. E aí eu via quando o inimigo colocou uma curva assim, ó, a carreta estava indo direto. É assim, um desvio. Aí desviou, entrou assim, tipo uma mata. Aí o anjo veio com um apanágio. O que é apanágio, André? Apagado. Apanágio significa apagado. O anjo veio com aquele apagador e começou apagando aquele desvio e foi pegando e foi puxando aquela carreta para trás e colocou novamente na reta. Aí eu falei, Calavacebe, Deus vai fazer um milagre, a carga vai aparecer, entendeu? Louvado seja Deus. Aí o São José mandou a foto do motorista. Quando eu olhei na foto, sabe, vi a foto toda negra, né? Vamos ler. Aí orando e o homem que ninguém achava ligou para o meu esposo, cheio de demônio, mas falamos com a Andréia e continuou orando. Foi uma luta terrível, mas ele deixou a carga no lugar que deveria descarregar. Tá vendo? Ele queria sumir com a carga. Tá vendo? A carga de milhões. E nós orando, e ele descarregou lá na porta da mineradora. Tá? Olhando na foto que o homem, que o São José mandou, falei, São José, tô orando essa foto. Quando eu olhei para a foto, sabe o que eu vi? A foto tudo queimada, toda escura, toda preta. Demônio, perturbação, treva. Sabe? Ainda um homem com a ignorância ligando, querendo extorquir o São José. Entendeu? Isso é o poder de Deus. Deus fez, falei, vamos orar, vamos repreender o demônio do roubo, o demônio do saque, né? Que vem querer, se apossar daquilo que é teu, entendeu? Do trabalho. E ali Deus foi me dando e nós orando. Não paramos de orar 1 minuto. Enquanto, vamos estar orando, sabe? Aí depois eu entrava para dar aula e orando, voltava, orando, para o demônio largar, né, a mente daquele homem. Que, né, o demônio se apossou dele, do caminhoneiro, da mente dele, para ele desviar a carga, né? E o São José perder, né, o contrato que Deus, né, deu a ele, que foi orado, chorado, uma vitória que foi buscada lá no Monte da Verdade, no Monte da Resposta. E aí Deus prometeu e fez, o inimigo queria arrancar.
Só que ele foi repreendido. Repreendido. Sabe? Falei, a carga vai aparecer. Uma carga não some assim, foi abduzida, não. Entendeu? Isso é demônio. É assim que tem que ser na sua vida também. Às vezes o inimigo quer, já pensou, irmão? Uma carga de milhões. Não é carga de mineradora, entendeu? Coisas valiosas que tem ali. Né? Minério é coisa valiosa. Né? A responsabilidade é muito grande. E o inimigo fez isso. Coitado, São José estava quase infartando, sabe? Mas Deus entrou. Entendeu? Foi com muita lágrima. Foi com muito mesmo. Não é pouca coisa não, irmão. É muita coisa. É muito choro, muita lágrima. Aí pro inimigo vinha saquear. Sabe? E Deus entrou com providência. Entendeu? Entrou. Mas, sabe como é italiano, né? Sangue italiano ferve, né? Né, Lucilene, doutora Lu? O sangue italiano ferve. Aí a pessoa fica nervosa na hora. Mas é assim, assim, quando eu vejo essas coisas, que eu vejo que que eu ensino logo que é espiritual, eu fico calma. Eu não fico nervosa. Porque eu já sei que Deus vai me dar vitória. Entendeu? O inimigo vai ele vai ficar estribuchando, mas no fim ele vai ter que, né? Ele vai ter que liberar a vitória, entendeu? Costumo dizer que ele leva assim, ó, uma pancada. Volta lá, né? Tá desorientado, né? Querendo roubar a carga, ladrão, volta lá, devolve a carga. Devolve a carga, louvado seja Deus. E esse aí nunca mais vai arrumar frete em canto nenhum, entendeu? É outro que eu já tô aqui, ó, orando, entendeu? Porque quer prejudicar um servo, entendeu? Então, é o que eu falo. Que tem pessoas do céu e da terra. Ah, André, você falou que Eliseu era do céu. E por que ele estava andando com Geazi? Por que ele estava andando com Geazi? Né? Porque Geazi andava com ele. Porque o céu é generoso. O céu sempre estende a mão à terra. Entendeu? Sempre dá oportunidade. Assim como Deus nos deu oportunidade. Você não era o que você é, né? Hoje você é um homem transformado, uma mulher transformada, mas você era terra, né? E Deus lhe estendeu a mão, não foi? Ele não estendeu a mão para você, não te deu oportunidade, mas só você aproveitou. Louvado seja enaltecido no Senhor. E deixou Deus te transformar. Geazi não. Geazi era terra, né? Porque tem vários tipos. A terra é uma só. Mas tem vários tipos de solo. Geazi era aquele não é barro. Porque tem a diferença do barro e a lama. O barro é o que Deus utiliza para transformar um vaso, que está lá em Jeremias 18. Agora a lama não, né? Vou até escrever aqui para você entender. Vou pôr aqui, ó, a hashtag
seja barro. Não, vamos pôr assim. Barro, sim. Lama, não. Lama, não. Você é barro, você não é lama, né? Mas tem pessoa, né, que é a terra, aí quer ser lama, entendeu? Mas o céu está sempre estendendo a mão. Assim como Eliseu colocou Geazi do lado, mesmo sabendo que Geazi, né, era ambicioso, né, era ganancioso, né? Ele pôs ali do lado, assim, vamos caminhar comigo. Vamos ver se ele vai aprender alguma coisa. Mas chegou lá na casa sulamita. Aí os dois na mesa, a sulamita olhando. Ela vê o que tem na boca de Eliseu, as palavras, né, as atitudes que condiz com a palavra. E ela vê também o que tem na boca de Geazi, né? Que Geazi só fala. Falar, meu filho, até o papagaio fala, entendeu? Mas a palavra, ela tem que ser condizente com aquilo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que nós vamos vivenciar, entendeu? Ai, irmão, por que você está falando isso? Porque Geazi, ele foi atrás de Naamã, pegar os presentes do leproso. Naamã, ele chegou leproso, saiu limpo. Geazi estava limpo e ficou leproso, entendeu? Porque ele foi atrás, aleluia, ele desobedeceu. E isso serve para mim, serve para você. Quando você fazer o propósito da caixa lá que eu falei, né? Louvado seja Deus. Você não vai abrir, né? Porque você não vai querer pegar lepra, entendeu? Porque a desobediência traz lepra. Como está entendendo? Então eu te sugiro que você coloque lá e você esqueça dessas duas caixas. Porque só vai abrir no final. Entendeu? A balança de Deus vai descer, ó, sobre uma e sobre a outra. Como está entendendo? E aí, quando ela passou a conviver, ela e o marido, aí comia pão, ai, vamos cear. Aí ele sentou à mesa, né? E passou a conviver. Aí ela falou: olha, marido, a minha percepção estava certa. Ele é um homem de Deus. Ele é não apenas um profeta, mas ele é um santo. Ele carrega o kadosh. Ele é separado. Ele respeita a casa. Ele respeita os limites. Porque profeta tem limite. Tem alguns aí que se institulam: eu sou profeta, sou profetizo, sou isso, aquilo. Mas aí entra na sua vida, aí você já vê que, né, não tem limite, não respeita. Aí você vai olhando e diz: não, como que pode ser isso? Isso aí não está certo, não. Está fazendo coisa que não está alinhada à palavra. Aí você já sabe que é da terra. Entendeu? Não precisa nem ser profeta para saber. Entendeu? Você tem que olhar as atitudes. Como, né, a pessoa
se a pessoa é uma pessoa equilibrada, se a pessoa é uma pessoa de respeito, se a pessoa é porque quem carrega o céu é assim, tá, irmão? Quem carrega o céu é equilibrado, quem carrega o céu tem equilíbrio, quem carrega o céu se ajusta àquilo que Deus quer, quem carrega o céu respeita, sabe? Não vai entrando, não, tá? Quem carrega o céu, sabe? É generoso. Quem carrega o céu é fiel, é leal. Quem carrega o céu é dizimista. Aleluia. Louvado seja Deus, porque ele tem compromisso com Deus. Ah, mas estão dizendo assim, que isso não. Não, quem carrega o céu é diferente. Quem carrega o céu é diferente. Irmão, quem carrega o céu sofre sim, porque a terra se opõe ao céu. Tá entendendo? A terra se opõe ao céu. A terra se opõe. O inimigo, o bem se opõe contra o mal. Aleluia, o mal se opõe contra o bem. Você acha que o inimigo, ele diz, I love you. I love you. Ai, me lembrou agora. Me lembrei da Daiane. Ai, I love you to be. Depois ela não quer que eu fale. Louvado seja Deus, I love you. Tá? Quem carrega o céu é diferente. Quem carrega o céu, aleluia, ele não fica dando golpe. Porque tem uns aí que é uns golpistas. Golpista. Entendeu? Quem carrega o céu não dá golpe de ninguém. Ele depende do Pai. Louvado seja Deus. Deus supre as necessidades dele. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então a Sulamita, ela viu, ela diferenciou. Aleluia. Porque, a mesa, entendeu? Então tem algumas mesas que foi Deus que te tirou. Aí você fica lutando, puxando cadeira, tentando sentar, e Deus fala assim, olha, eu te tirei dessa mesa. Essa mesa não é para você. Mas todo mundo, mas você não é todo mundo. Você é meu, você é minha. Entendeu? E aí, louvado seja Deus. Aí Deus te coloca nas mesas, né? Talvez numa mesa solitária, numa mesa de reflexão, entendeu? Numa mesa de solitude. Porque estar sozinho não significa que você está deprimido, está acabada. Não. Você tem que se amar. Você tem que gostar da sua própria companhia. Olha, eu admiro tanto a Marcinha. A Marcinha se ama. Coloca aquele óculos escuro. Ai, meu Deus, no culto à noite. Né, Márcia? Aí coloca aquela roupa colorida, mas é dela. Aí tem gente que diz, não, você tem que ser assim. Não, louvado seja Deus, ela ama tênis, aleluia. Eu gosto de salto, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Mas cada um do seu jeito, Deus ama, entendeu? Porque Deus, ele está preocupado com o seu caráter. Caráter. Se você tem caráter, se é um caráter idôneo, tá entendendo? Se você é uma pessoa transparente, né? Hoje em dia tá até perigoso falar nessa palavra transparência. Mas com Deus, Deus ama transparência. Entendeu?
Ele quer te ver assim, ó. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E é por isso que quando o filho da Sulamita morreu, aí Geazi veio encontrar com a Sulamita. Ele vai tudo bem com você, com teu filho, com teu marido, com teu filho. Ela sabe a resposta que ela deu? Está tudo bem. Está tudo bem. Porque se não me acrescenta, por que eu vou dar relatório da minha vida? A pergunta é, por que você está dando relatório da tua vida para quem, né, não vai edificar, não vai fazer diferença na sua vida? Entendeu? Você está dando informação da tua vida. Calavandor revas para o inimigo. Levandor revas. Eita glória. Márcia. É, meu amor, é assim mesmo, mas vai orando. Vai orando e Deus vai nos dar a vitória, tá bom? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Como na Brécia. Ah, missionária Dejane. Estou falando do propósito que vai começar segunda-feira. A busca pelo Espírito Santo. Espírito Santo, julga minha causa. Espírito Santo, julga minha causa. Vai pegar duas, meu Deus.